A gente continua a falar sobre regrinhas básicas do que a gente tem que ter no nosso dia a dia de trabalho, né? Eu tô falando especialmente para as vendedoras que têm esse mesmo perfil que eu, que trabalha indoor, né? Que trabalha a domicílio. Então, uma questão muito importante que normalmente eu uso bastante no meu dia a dia são as questões éticas. Isso é bem legal da gente falar, porque tem muita vendedora que não se atenta às questões éticas do nosso trabalho, né? Então, a primeira dica que eu tenho para essas vendedoras é: não fale sobre a sua vida pessoal. Quando você normalmente agenda uma visita com a sua cliente, você vai até a casa da sua cliente, a partir do momento que você coloca o pé para dentro da casa dela, todos os seus problemas pessoais precisam ficar para fora daquela porta, né? A gente não pode simplesmente chegar na casa da cliente e começar a desabar o mundo na frente dela, né? E falar sobre as coisas que acontecem na nossa vida, sobre a briga que teve com o pai, sobre a discussão que acabou de ter com o marido, sobre não sei o quê. Tem muita vendedora que ainda não se atenta a isso. Eu costumo dizer assim, que nós vendedoras, nós somos até quase que psicólogas, né, para as nossas clientes. Tem muitas clientes que às vezes eu visito, faço visita e me chama para tomar um café e falo sobre a vida, às vezes pede algum conselho. Isso eu acho muito bacana. E eu acho que a gente poderia inserir um toque também, né, de psicólogas no nosso dia a dia. É muito importante, às vezes, a gente doar esse nosso tempo às nossas clientes. Às vezes elas precisam conversar, elas precisam falar algumas coisas e é bem bacana assim que a gente escute, que a gente de repente tenha um conselho bacana para dar para ela, ou enfim, se não tiver nenhum conselho, apenas escute. Isso é bem legal, mas não confunda essa abertura que a cliente te dá para que você também fale, né, fale muito sobre a sua vida com a sua cliente. Isso é muito chato. De repente a cliente não quer ouvir sobre a sua vida. Esse momento é dela, né? É dela falar sobre as intimidades dela com relação à lingerie, com relação à vida, e cabe a nós escutarmos, beleza? A segunda dica que eu tenho é: nunca, mas nunca, jamais fale de outra cliente para a sua cliente. Meninas, isso é uma coisa muito feia mesmo, antiética demais. Não faça, isso não pode existir na vida de vocês, na vida profissional de vocês. Primeira coisa, esse mundo é muito pequeno, né? A gente vive passando por coisas que a gente fala: meu Deus, não acredito que fulana de tal conhece a fulana de tal. Então assim, vai que você faz um comentário chato, um comentário muito íntimo com a sua cliente e ela conhece essa cliente que você tá falando. Então, por favor, evitem, isso não é legal. Não usem exemplos não usem exemplos das suas clientes, de situações que vocês passaram com as suas clientes, com outras clientes. Levou um golpe? Você teve algum contratempo com alguma cliente? Guarde isso pra você. Você não precisa dividir com ninguém as suas chateações ou até as suas coisas boas mesmo que você aprendeu, as suas experiências que você teve ali com a sua outra cliente. A cliente que de repente tá ouvindo pode pensar assim: nossa, será que se eu contar alguma coisa pra Laís, ela vai passar lá adiante? Depois lá na outra cliente ela vai falar pra ela vai contar? Eu sempre digo uma coisa, tem um ditado que foi feito por mim, que eu digo assim: quem fala de outras pessoas pra você, fala de você pra outras pessoas. Isso é muito óbvio, então tome cuidado. A terceira dica é: só dê a sua opinião quando a cliente realmente pedir. Então, assim, tem um caso bem interessante que aconteceu comigo. Foi uma experiência muito legal que eu passei e que me serviu muito como aprendizado, e eu acho que eu devo passar isso pra vocês. Porque, assim, quando eu comecei a vender lingerie, eu achava que era muito importante eu dar minha opinião.
E porque, de repente, por eu conhecer um pouco mais que as próprias clientes, né? Só que uma vez eu achei que eu me excedi, na minha opinião. A questão foi assim, a cliente experimentou um sutiã de uma cor e eu disse a ela que eu achava que uma outra cor ficaria muito melhor pelo tom de pele dela. E a cliente falou, olha, não acho, eu gostei dessa cor. E aí, quando ela falou isso pra mim, de tipo, eu gostei dessa cor, eu entendi exatamente o que ela disse. Tipo, ela não foi grossa, ela não me destratou nem nada. Mas eu entendi perfeitamente que é exatamente isso. As pessoas têm gostos diferentes e a gente, como vendedora, precisa respeitar isso, né? Mais do que nunca. Porque a gente trabalha com muitas mulheres, principalmente nós que vendemos lingeries. A gente trabalha com milhões, assim, de gostos diferentes, né? De repente você tem uma peça ali que você fala, nossa, meu Deus, essa peça não vai sair. E é a primeira que sai, né? É a primeira a ser vendida, isso já aconteceu várias vezes comigo. Então, quando eu saí da casa daquela cliente, eu entendi perfeitamente o recado que me coube naquele momento. Só dê a sua opinião quando a sua cliente realmente pedir. Porque, assim, é o teu gosto, é a tua visão, né? Se ela, de repente, tivesse falado, e aí, Laís, o que você achou? Eu falaria, olha, eu acho que aquela cor de sutiã iria ficar melhor com o teu tom de pele. E se ela falar, tudo bem, eu posso até experimentar, mas eu gostei mesmo dessa cor. E aí cai naquela situação de que cada um tem seu gosto, cada um tem a sua preferência e cabe a nós respeitarmos essa questão. Bom, então foi isso, meninas. Dicas da Bills, essa semana trouxe alguns pontos básicos, né? Algumas dicas fundamentais que é importante a gente ter no nosso atendimento, né? Eu falei diretamente com você que trabalha com vendas e principalmente você que trabalha nessa área de moda íntima, né? De lingerie, enfim. Uma coisa importante a ser falada crie as suas regrinhas básicas de um bom atendimento, porque é muito bacana quando a cliente te indica para outras pessoas, né? E muito mais bacana ainda quando ela volta, quando ela te procura de volta, porque realmente aquilo, ela gostou do seu atendimento e é muito melhor quando ela gosta do seu atendimento, ela vai falar bem de você, ela vai falar bem do seu atendimento e a gente precisa disso, né? A gente precisa que não seja nada forçado, que seja uma coisa bem natural mesmo para todas nós, que seja uma coisa assim, né? Não seja um teatro nem nada, mas que vocês consigam colocar essas regrinhas básicas no dia a dia de vocês para ter um atendimento bem bacana. Olha só, na próxima semana é a semana que antecede o Dia dos Namorados e a gente vai dar dicas bem legais de modelitos sensuais que você pode apostar nesse dia bem especial, né? Nesse dia aí de todo amor. Um beijo pra você e até a próxima!